Vamos para a parte 3, então, aula de terça-feira agora, dando sequência ao assunto embriologia. Aí você tem a fecundação, a mórula, a blástula, tudo que estudamos anteriormente, a gástrula, né, como vocês estão vendo aqui, né, blastóporo, etc. e tal. Tudo que a gente viu na aula anterior. Só que agora nós temos o seguinte: há animais que só têm duas camadas de célula, a ectoderma e a endoderma. Evidentemente que esses animais são mais simples. E há animais que têm três camadas de células: ectoderma, mesoderma e endoderma. Quem tem apenas duas camadas de célula, né, é um animal diblástico. E, no caso, são os quinidários, apenas eles. E aqui, quem tem três camadas é um animal triblástico ou triploblástico. A partir dos plateumintos, todos os animais são triblásticos. Bem, então tem essa mensagem aqui, ó. Quinidários são os únicos animais diblásticos. Tem ectoderma e tem endoderma. Diríamos que são animais extremamente simples, como são realmente. Mas tem sistema nervoso. Se isso gera espanto, é bom lembrar que o sistema nervoso, né, deriva da ectoderma, como a gente viu. Tem tubo digestório? Tem. É bom lembrar que tubo digestório deriva da endoderma. E os outros seres, ou seja, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermos e cordados são triblásticos, ou seja, tem ecto, meso e endo. Enterocelomados. A gente viu como se forma o celoma nos enterocelomados, né? É para a gente reforçar uma coisa, inclusive, que vem da zoologia, da teoria da evolução, que equinodermos e cordados são enterocelomados. Os outros seres são esquizocelomados. E agora, uma coisa que muita gente acha, quer dizer, estuda e depois esquece o que é um animal acelomado, o que é um animal pseudocelomado, o que é um animal celomado. Vamos ver aqui. Olha, nós temos aqui o exemplo de um acelomado. O que a gente está vendo aqui é uma planária. Aí foi feito um corte no corpo da planária e a gente tem aqui o resultado. Vejamos. Tem ectoderme? Tem. Tem endoderme? Sim. Tem mesoderme? Sim. Muito bem. Como se chama a cavidade circundada pela endoderme? Está aqui, ó, o tubo digestório. Então, se a gente pensar bem, a única cavidade que aparece aqui é o tubo digestório. Vocês poderiam dizer, ué, e é a mesoderme? Então, a mesoderme preenche todo o espaço entre a ectoderme e a endoderme. Isso aqui é um espaço preenchido pela mesoderme. Como o celoma é uma cavidade circundada pela mesoderme e aqui não há cavidade circundada pela mesoderme, a gente diz que o animal é acelomado e o exemplo, os plateumintos, como planária, solitária, etc. e tal. Agora nós temos os nemateumintos. Aqui nós temos, por exemplo, uma lombriga, né, que é um pseudocelomado. O nome já diz, né? Pseudocelomado, um falso celoma. Vamos entender por que isso. Vamos lá então. Primeiro a gente tem a ectoderme, claro. Tem também a mesoderme. Tem o tubo digestório, tem a endoderme,
E o pseudoceloma, como é que é isso? Bem, aqui tem uma cavidade. Só que essa cavidade ela é circundada pela mesoderme e também pela endoderme. Quer dizer, mais externamente pela mesoderme e mais internamente pela endoderme. É por isso que é pseudoceloma. Para ser um verdadeiro celoma, essa cavidade teria que ser circundada só pela mesoderme. Mas como ela é circundada pela meso e pela endo, então pseudoceloma, e esses são os nemateumintos. E agora um animal celomado. Vamos lá, a gente tem aqui, né, um exemplo de um animal celomado, né, de anelídeos até os cordados, observe. Então aqui seria uma minhoca, um exemplo. Muito bem. Ectoderme, camada mais externa, endoderme, camada mais interna, circundando o TD, que é o tubo digestório, e observem, o celoma aqui, ó, é circundado apenas pela mesoderme. Tem mesoderme de um lado e mesoderme do outro. Então, o verdadeiro celoma é aquele circundado exclusivamente pela mesoderme. Agora a gente entra em anexos embrionários. O que é um alevino? Um alevino é uma larva de um peixe. E a gente está vendo aqui um anexo embrionário de um peixe, ou seja, o que uma larva de um peixe necessita para sobreviver. Dessa vesícula aqui, vitelina. Vitelo, como a gente viu na primeira aula, é um alimento armazenado no ovo. Aquilo que a gente chama grosseiramente de gema. Basta isso para um peixe se desenvolver. Agora, o ovo chamado amniota, né, foi o ovo colocado aqui na Terra pela primeira vez pelos répteis. Muitas mudanças aconteceram. Bem, vamos ver então. O saco vitelínico, aqui, ó, que é uma herança ali dos peixes, esse está presente, claro. Afinal de contas, a função dele é armazenar a gema, o vitelo, e fornecer para o embrião. Mas surgiu uma novidade aqui, ó, uma outra estrutura saculiforme, que no caso é o alantoide. Agora, por que esse ovo chama-se ovo amniota? Porque tem essa cavidade amniótica cheia de líquido, que no caso, o amnion. Ainda tem o córeo, que é uma membrana que circunda todas essas membranas. Se o saco vitelino tem a função de fornecer nutrientes para o embrião, o alantoide ele vai ter duas funções. Ele, além de receber os excretas, ele funciona como órgão respiratório. Aqui a gente está vendo mais uma vez. Observe, o gás carbônico saindo, portanto a casca tem que ser uma casca que permite as trocas gasosas, o oxigênio entrando, e essa estrutura aqui seria o alantoide. O alantoide, ele apresenta vasos sanguíneos. Então o embrião coloca aqui o excreta no alantoide, ao mesmo tempo que faz trocas gasosas, né? Aqui a gente tem o saco vitelino ligado também à região aqui ventral, mais uma vez com a função de fornecer o alimento para que o embrião possa se desenvolver. E mais uma vez aqui o córion, que é a membrana que circunda todas essas outras membranas. E é claro, aqui em azul nós temos o amnion, a bolsa de água que surge pela primeira vez nos répteis, aparece nas aves e também nos mamíferos. E agora, indo para o nosso lado, né?
um pouquinho para o nosso lado. Nós temos aqui como número um aquele momento da ovulação, né? Quando o ovócito é lançado na tuba. Aí ele fica na tuba e é aqui no comecinho da tuba que acontece a fecundação. Daqui em diante, mitose, mais mitoses, até formar a mórula. Aí forma aqui o blastocisto, que vai descer e vai se implantar aqui no endométrio já formado aqui, né? O endométrio, e aí vai se originar a placenta a partir de membranas fetais e membranas maternas. Aqui também um repeteco da situação, a fecundação ocorrendo na tuba, ainda aqui sendo chamado de trompa de Falópio, né? E aí aquelas células que vão sofrendo mitose, né? Até ocorrer a nidação. A nossa mórula, com células iguais, e aqui a evolução para esse botão embrionário. É esse estágio aqui, né, da nossa blástula, que se instala no útero para ocorrer a nidação, mas esse botão embrionário que vai originar todas as células e o embrião inteiro. Nós temos características do ovo do réptil? Claro que temos, né? Vamos acompanhar. A gente vai ter o amínio, claro, né? A bolsa de água. Mas é dentro da mulher, né? Ou dentro de qualquer mamífero placentário, mas não importa. Vocês sabem que essa bolsa é fundamental para o desenvolvimento, né? Então tem aqui a cavidade amniótica. Mas surge aqui uma novidade, né? Que é o cordão umbilical. Mas observem quem está presente aqui no cordão umbilical, olha só. A alantoide e a vesícula vitelínica. O alantoide, que lá nos répteis e nas aves tem a função respiratória e também excretora. E a vesícula vitelina, que no caso é fornecedora de nutriente. Só que aqui surge também uma outra novidade, que é a placenta. Agora, os nutrientes que aqui estão vão passar através do cordão umbilical, que tem vasos sanguíneos, e vão atingir o embrião. E o embrião, por sua vez, a partir do momento que ele metaboliza os alimentos que recebe, os excretas são lançados na circulação materna e saem do organismo da mãe. Mais uma visão aqui geral, né, do nosso embrião, destacando realmente a placenta, o cordão umbilical e o âmnio muito desenvolvido, né? Nós já aprendemos pela prática, né, e por ouvir falar também, né, que quando a bolsa se rompe, é sinal de que o parto vai começar. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um fato interessante. Não mais mostrar a placenta, né, que já está falado aqui, mas aqui, ó, a rolha cervical. Essa rolha cervical, ela protege completamente o útero. Afinal de contas, dentro desse útero tem um ser em desenvolvimento. Então seria interessante que essa rolha, formada pelo próprio colo do útero, né, fecha completamente a entrada do colo do útero. Até evita, né, ou pelo menos tenta evitar que germes da vagina pudessem invadir o útero. Por outro lado, uma mulher pode contaminar o feto pelo sangue dela, né? E aí pode atravessar aqui a placenta, como acontece, por exemplo, com HIV, né?
aí atravessa a placenta e atinge o feto. Bem, como se formam os gêmeos univitelinos, né? Olha, a gente tem o zigoto, primeira mitose, outra mitose, e aí nós temos aqui a mórula. E essa mórula foi dividida em duas. É claro que ao dividir a mórula em duas, já que a programação dessa mórula aqui era formar um embrião, e agora ela se dividiu em duas mórulas, esses gêmeos, evidentemente, que serão idênticos, porque o conjunto de células é o mesmo, o DNA é o mesmo. É bom que se diga que nesse momento aqui, né, que as mórulas vão se separar, às vezes isso não acontece com perfeição, né? Aí a gente tem aquele processo dos irmãos chifópagos, né, com X, chifópagos, que ganha o nome popular de siameses. Já os gêmeos que não são univitelinos, aí eles derivam de óvulo diferente e espermatozoide também diferente. Isso aqui não precisa. Aqui só uma curiosidade, né? Teve um médico russo que já há muito tempo fez o parto da filha dele embaixo da água. Cortou o cordão umbilical e soltou a criança, né? E a criança, por um instinto, ela ficou na água sem se afogar, o que é uma coisa curiosa, né? E agora, para mostrar a vocês a embriologia como prova da teoria da evolução, né? Observe aqui o embrião da tartaruga. Agora vamos aqui o embrião da galinha. Olha só os detalhes. E agora eu vou mostrar mais dois. Olha o embrião do porco e olha aqui o embrião humano. Ou seja, as diferenças nesse processo aqui inicial são mínimas, né? Porque primeiro se desenvolvem aqui características de grupo, né? Características de mamíferos, perfeito? Nesse caso aqui do porco e do homem, né? No caso da ave citada anteriormente, a gente cita características de vertebrados, de cordados, etc. e tal, mas a semelhança é muito grande. É claro que depois de um certo estágio da embriologia, aí as características da espécie vão se destacar. Mas aqui no início, né, dificilmente a gente tem como diferenciar. Claro que as pessoas que estudam embriologia a fundo não confundiriam o embrião de um porco no estágio inicial com o do homem, mas uma pessoa que não é especializada não teria condição de distinguir. Então é isso, minha gente. Grande abraço.